Chegamos à competência de número 4 dos critérios de avaliação do Enem, competência essa que é responsável por avaliar os elementos de coesão dentro de um texto, tá bom? Então, é a competência que vai avaliar a conectividade de ideias a partir de elementos de coesão dentro da sua redação, tá bom? E o que é avaliado dentro da competência de número 4? Primeiro, é avaliado o uso adequado, o uso correto de conectivos, de conjunções e também a utilização de pronomes como elementos de coesão para evitar repetições desnecessárias, que é aqui justamente a nossa segunda avaliação dentro da competência de número 4, que é a manutenção do fluxo textual, se o texto ele flui de uma forma coesa, se ele traz a coerência que é avaliado na competência de número 3, e aqui na competência de número 4, se esse fluxo, se essa manutenção textual, ela ocorre de uma forma bem conectada, de uma forma fluida, tá bom? E sem repetições excessivas, ele sempre utilizando sinônimos, esqueci de colocar aqui também, mas a utilização de sinônimos, de pronomes e de conectivos são elementos essenciais para garantir a coesão do seu texto e, consequentemente, ajuda também ali a garantir a coerência, tá? Não garante 100%, mas uma auxilia ali na outra. Se você tem um texto coerente, você consegue trazer elementos coesivos ali dentro da sua estrutura para trazer essa conectividade de ideias, tá bom? E quais são os conectivos essenciais para cada situação? Trouxe alguns aqui, mas nós teremos no nosso curso um módulo exclusivo para a competência de número 4, assim como para cada uma das outras competências, mas eu trouxe aqui alguns elementos conectivos, alguns conectivos essenciais, tá bom? Os conectivos, eles funcionam para ligar essas ideias dentro das orações, dentro dos períodos. Cada período, ele vai ter um objetivo e ele precisa estar ligado de alguma forma com a ideia anterior e ligado também com a ideia que vai seguir a partir de determinada afirmação, tá? E isso é utilizado, essa questão essa relação é feita principalmente ali com o uso desses conectivos, tá bom? Então, nós temos a utilização de conectivos que são nada mais, nada menos do que conjunções, tá? Então, a gente tem conectivos de adição, que a gente pode colocar além disso também, ainda, tudo isso é um conectivo que traz uma ideia de adição para a gente dentro do texto, de contraste, porém, contudo, entretanto, todavia. Mas a gente tem também aqui conectivos que trazem causa e consequência, muito utilizado ali na parte da argumentação. Porque, portanto, logo, temos também aqui conectivos de explicação, quando você vai ter um trecho ali que vai explicar algo, ou seja, isto é, a saber, nós temos também questão de exemplificação, trazendo um exemplo para sustentar a minha argumentação, por exemplo, tais como. A gente tem conectivos de conclusão também, assim, portanto, por fim, dado o exposto, diante do que foi mencionado. A gente tem também conectivos de condição, né? Se, caso, desde que, de tempo, enquanto, logo que, assim que, comparação, assim como, da mesma forma, do mesmo modo. Então, todos esses conectivos aqui, todas essas conjunções, elas são muito importantes na hora da gente ligar as ideias de um período para o outro, um parágrafo para o outro, uma oração para a outra, tá? O seu texto, ele precisa estar de cabo a rabo, ou seja, ele completa a introdução, desenvolvimento e conclusão com o uso desses conectivos, tá bom? O ideal é utilizar ali pelo menos 3 conectivos em cada um dos parágrafos, em cada uma das partes estruturais ali da sua redação, da sua dissertação argumentativa, beleza? E aí eu trouxe aqui um teminha para a gente ver como que acontece essa questão desses elementos de coesão, tá bom? A gente segue com o tema sobre
os impactos das fake news na sociedade brasileira e temos aqui uma partezinha do desenvolvimento, tá bom? A desinformação se tornou um dos grandes desafios da era digital, impactando a opinião pública e a democracia. Além disso, a propagação de notícias falsas das redes sociais ocorre de forma acelerada, alcançando milhões de pessoas em poucos minutos. No entanto, a falta de regulamentação e a ausência de filtros eficientes dificultam o combate a tal problema. Isso evidencia a necessidade de medidas educativas e regulatórias para minimizar os impactos das fake news na sociedade. O que temos aqui nesse trechinho? Nós temos 3 períodos, certo? Nós temos nós temos 4 períodos aqui e cada um desses períodos eles estão interligados um ao outro. Nós começamos o nosso período aqui trazendo uma contextualização, né, falando dos grandes desafios em como está impactando na opinião pública, que é aqui o nosso tópico frasal, essa parte é o nosso tópico frasal do nosso período, do nosso parágrafo, e nós temos, a partir dessa informação, que essa desinformação se tornou um dos grandes desafios, a gente tem uma ideia de adição com o conectivo além disso, ou seja, a próxima informação que eu vou trazer vai adicionar um conceito a mais, uma ideia a mais ao meu tópico frasal. Além disso, a propagação de notícias falsas nas redes sociais ocorre de forma acelerada, alcançando milhões de pessoas em poucos minutos. Então, no meu segundo período aqui, eu trouxe uma informação a mais, uma exemplificação a mais em relação à minha ideia aqui do meu tópico frasal. No entanto, eu já trago aqui um conectivo que ele vai trazer uma ideia contrária, vai trazer ali um contraste. No entanto, a falta de regulação e a ausência de filtros eficientes dificultam o combate a tal problema. Que problema? O problema da desinformação, o problema das notícias falsas, que está interligada, que a gente tem a utilização de quê também? De sinônimos, para evitar essa repetição desnecessária de palavras, tá bom? Nosso tema aqui é fake news, mas a nossa redação, ela não precisa necessariamente ter essa repetição da palavra fake news. Posso falar de notícias falsas, desinformação, falta de informação, tudo isso para abordar o mesmo tema, para falar sobre a mesma coisa, tá bom? Então aqui, no entanto, traz essa ideia de contraste, isso o que, né? A questão do problema, a questão da desinformação, tudo que foi dito acima, eu trago aqui o elemento de coesão, o nosso pronome demonstrativo. Isso evidencia a necessidade de medidas educativas e regulatórias para minimizar os impactos da fake news na sociedade, já trazendo aqui novamente a nossa ideia do tema. Então, eu tenho um texto no qual todos os meus períodos dentro do parágrafo, dentro desse parágrafo, eles estão conectados de alguma forma e isso fica evidente com a utilização desses conectivos que auxiliam muito na ideia de trazer o que o meu texto ele vai abordar, se é uma informação de adição, se é uma informação de contraste, se é um exemplo e assim por diante. E aí finalizamos a ideia da competência de número 4, da introdução em relação a essa competência. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima!